Agora que vimos tudo sobre os materiais, chapas, ferragens, vamos começar a parte boa. Agora, o que é a parede? Como começa a parede? Vou mostrar aqui para vocês, na prática, onde estão as paredes. A banda acústica, que é o número 1 aqui do perfil, fica aqui fixado nos guias, tanto na parte inferior quanto na parte superior e na vertical em contato com o concreto, com a parede. Isso tudo é para quê? Para desacoplar o sistema do ambiente existente. Número 2, guias. Os guias são sempre utilizados na horizontal, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Montantes são na parte vertical, seriam essas peças aqui. Então, na vertical, a gente utiliza os montantes. Placa de gesso. A placa de gesso, que é utilizada para fazer a fixação e o fechamento das paredes. Lã de vidro, internamente, para a gente dar o isolamento térmico e acústico. Tratamento de juntas. Aqui a gente tem duas chapas. Aqui a gente mostrou a chapa RU, como a gente viu anteriormente, chapa RF, e aqui o tratamento de juntas. Então, na emenda entre uma placa e outra, a gente coloca essa fita e a massa. Esses materiais todos que nós vimos anteriormente. E os parafusos são o GN25, para essa tipologia de parede, que é com uma chapa só. Então, a cada 40 centímetros, 30 centímetros, a gente coloca uma fixação de parafuso. Vale lembrar para deixar sempre um na diagonal do outro. Não deixar eles assim unificados, deixar eles sempre desencontrados, para poder dar uma fixação melhor nessa ferragem e nas chapas. Agora vamos ver as condições de início de montagem. O que nós precisamos observar no início de montagem? Primeira coisa, antes de ir para a obra, precisamos estar com os projetos compatibilizados, né? Então a gente tem que estar com o pessoal da hidráulica, da elétrica, instalações, todo mundo com a sua parte feita e compatibilizado com o projeto. Então, ao chegar na obra, vamos verificar se essas instalações já estão todas liberadas, né? Ar-condicionado, elétrica, ponto hidráulica, se o piso está impermeabilizado, se já está com o contrapiso nivelado. Tem que estar nivelado o piso, não dá para a gente entrar antes, porque vai danificar a ferragem. Precisamos estar com essas instalações elétricas, já pontos de passagem de elétrica, dutos, já os pontos colocados em caso de forro. Na parede, a gente já precisa deixar que o pessoal da elétrica já esteja sabendo para poder andar em conjunto conosco. Então, como a nossa obra é muito rápida, é acelerada, eu preciso que o pessoal venha nos acompanhando. Então a gente consegue deixar toda essa parte preparada para o início de montagem. Então o ideal é a gente fazer um checklist inicial de obras para ver se o projeto está ok, de acordo com a área, se a parte de instalações estão feitas, se é alto, se é baixo, se precisamos levar escada para a área ou não precisamos levar escada. Ao chegar na obra, a gente começa a fazer as pontuações. Verificado isso, podemos mandar o material para a obra. Checa materiais antes de iniciar a obra. Por quê? Para evitar problemas de faltar material ou sobrar demais. Então, se faz esse checklist. Então, a primeira dica, faz um checklist inicial antes de iniciar a obra. Isso aí é primordial para a gente ter um bom andamento e não ter atrasos na obra e nem surpresas. Vamos começar agora a estrutura, a marcação do local. Então a gente vai começar a fazer a marcação do local junto com o projeto do layout arquitetônico. Começamos a traçar os eixos X e Y, certo? Então tirar o prumo das paredes existentes, vamos tirar a área existente para a gente poder botar nossas paredes no esquadro. Então a gente primeiramente pega os guias, marca eles no chão, toda a marcação da obra, para assim fazer a conferência geral e evitar um erro de marcação. Sempre marcando do lado do guia, no lápis mesmo. Pega um lápis, pega uma linha, tem um bate-linha, temos os lápis, para poder marcar os guias no chão e fazer a conferência antes de iniciar essa fixação. Então isso seria o inicial, a marcação. Marca embaixo, pega o nível a laser, bate e retrata para cima. Retratou para a laje, já faz a marcação na laje também, porque aí depois fica muito mais fácil para dar essa produtividade. Então a gente faz toda a marcação da obra, fixação dos guias,
para depois vir com a fixação dos montantes. Assim a gente consegue o quê? Ter uma linha de produção, por isso que é um processo industrializado. Nós começamos a ganhar tempo e produtividade nessa área. Então segue uma sequência para não pular etapas e nem começar uma coisa e querer terminar na mesma hora. Não, faz uma linha de produção, faz toda a marcação da área toda, depois faz toda a fixação dos guias, depois todos os montantes e aí sim entra o pessoal de instalações. A fixação desses guias é muito simples. Ou você pode utilizar bucho e parafuso, normalmente a gente usa os bucho e parafuso 6. Pregos de aço, também em alguns casos dá para pegar prego de aço no chão, então você agiliza. Tem os finca-pinos, tem alguns marteletes que nós fincamos o pino à base de gás. E também, em alguns casos, também ocorre muito em empreendimentos que tem muita mudança de layout, tipo colégio, repartições públicas, escritórios. Então você botou o piso vinílico, você coloca a fita dupla face embaixo, segura de boa também. Para quê? Na hora da mudança de layout, você não danifica o piso existente. Então não fica aquela marca no piso, você não quebra o piso. Então você remove, passa um thinner no local e consegue aproveitar aquele layout sem ter que danificar o piso. Então essa é uma dica muito importante. Na hora que for fixar, saber se vai remover ou não essa parede, para você dar a maior solução para o seu cliente e a solução para a sua obra, para você não ter problema posterior. Montantes são as peças que vão na vertical. E como é que a gente identifica esses montantes do guia, que são peças muito parecidas? O guia ele tem um formato em U e o montante ele tem um formato em C, então ele dá uma dobradinha na ponta. Então ele tem uma fixação, uma resistência mecânica maior. E os montantes eles já vêm com os furos a cada 30 centímetros. Para quê? Para poder fazer as passagens das tubulações. Então, na hora que a gente vai fixar esses montantes, o ideal é a gente tirar a medida do pé direito e cortar de 8 a 10 milímetros menor, para que a dilatação do material ou da própria laje, ela vai ceder um pouco do sistema, e aí você tem isso aí, para evitar que comprima e dilate o nosso sistema. Então, você tem essa folgazinha. Tira as medidas de todos os pés direitos, porque há variação tanto de piso quanto de laje. Você tira a medida e vai fazendo os cortes pontuais, se houver necessidade. Os montantes a gente tem que usar um espaçamento máximo a cada 60 centímetros, 600 milímetros, ou para chapas RU a cada 400 milímetros ou 40 centímetros. Porque na chapa RU tem que ser menor, para dar uma resistência mecânica. Porque ali, quando você usa a chapa RU, você vai ter algumas interferências a mais. Você vai ter uma carga de uma argamassa, uma cerâmica mais pesada, ou vai colocar uma bancada. Então você precisa ter essa resistência mecânica maior. Então sempre fazer essa fiscalização. A cada 600 milímetros entre eixos você vai colocar. Áreas úmidas você coloca a cada 400 milímetros. Isso é bem importante frisar, porque na hora que você for colocar as chapas, ela não vai encaixar. Os montantes vão ter alguns furos. Então você tem que deixar eles alinhados. Eu não posso virar, porque sempre a primeira peça ela vem com uma furação de 30 centímetros da base. Então ela vem com 30 centímetros a mais, para quê? Para ficar no nível das tomadas que seguem a norma de elétrica. Então a cada 30 centímetros você tem. Então você tem que deixar virado esse montante para o lado certo e deixar todos nivelados, porque senão você vai ficar com um guia, os conduítes fazendo curva. Isso vai dificultar na execução da parte elétrica. Então agora a gente começa o quê? A ver um todo. Então a parte do drywall, você não olha só o drywall, você olha a execução da obra toda. Então a gente tem que pensar em conjunto para tudo dar certo. Então esses são pontos importantes. A parte de colocar a cada 600, a cada 400 milímetros, ele sempre na vertical. Na saída da parede, sempre montante, não guia, porque você tem a parte de fixação ali, então você vai conseguir dar resistência mecânica mais para o seu sistema.